Tem alguma coisa assustadora acontecendo no restaurante novo no centro da cidade que moro. Eu poderia lhe dar o endereço, a localização exata ou instruções passo a passo sobre como chegar lá, mas não vou te colocar em perigo. Descreverei apenas como ele é, para que você possa se afastar se por acaso se deparar por acidente com ele, mas isso é o máximo de ajuda que poderei te dar. Na verdade, prefiro que nenhum de vocês tente encontrar esse lugar. O restaurante que estou falando fica em uma parte velha da minha cidade natal, no tipo de bairro que consiste principalmente de lojas fechadas, com as janelas empoeiradas e bloqueadas com papelão. Existem apenas dois tipos de negócios que parecem sobreviver naquele lugar: bares imundos repletos de máquinas com jogos de azar e o tipo de lojas de eletrônicos de segunda mão que parecem existir apenas para que ladrões possam se livrar dos celulares roubados. Eu costumava pegar um atalho por essas ruas quando voltava do meu trabalho para casa. Normalmente, havia pouco para se ver durante o percurso. Afinal, o que tinha era nojento ou preocupante, se não ambos. Então era melhor não prestar muita atenção ao meu redor. Nesse dia em particular, há vários meses, no entanto, uma janela iluminada chamou minha atenção. Uma simples toalha de mesa branca reluzente atrás de uma janela suja. Nada realmente surpreendente, mas a condição de limpeza dessa toalha de mesa se destacava em um lugar como aquele, onde uma mancha horrível de sujeira era uma característica esperada de qualquer decoração. A janela pertencia a uma casa de 2 andares espremida entre alguns prédios mais altos. Grafites cobriam suas paredes a tal ponto que mal dava para reconhecer como um restaurante, uma vez que a fachada só dava para ler algumas letras desbotadas: D-A-I-S-T-R-O. Foi tudo o que consegui entender. Eram 2 palavras. Acho que a segunda palavra seria bistrô. Não faço ideia sobre o que era a primeira palavra. Ao olhar mais de perto pela janela iluminada, vi uma mesa posta abrigando um único cliente solitário. Havia outras mesas e cadeiras espalhadas aleatoriamente, mas essa no centro era a única que ostentava uma toalha branca brilhante e um convidado. Várias panelas e frigideiras estavam espalhadas em sua superfície. O ar acima, preenchido com o vapor suave e nebuloso de comida recém-cozida. Haviam muitas panelas ali, uma quantidade excessiva para um único cliente. Ele era um homem magro, com roupas gastas que pareciam grandes demais para seu corpo. Suas bochechas eram fundas e seus braços finos, o que me fez pensar que talvez fizesse parte da população local de moradores de rua e viciados, que provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar uma refeição daquele tamanho. Ele estava com os olhos apontados na minha direção, porém sem nunca olhar diretamente para mim ou para a janela em geral. Sua atenção estava completamente voltada para a comida. O homem enfiou uma colher cheia de purê de batata e feijão na boca antes de pegar um copo d'água próximo. Havia um apetite enorme na maneira como ele devorava avidamente qualquer coisa que pudesse encontrar. E quanto mais eu olhava para a refeição simples e farta que o esperava, mais eu começava a ficar com fome. Por 1 ou 2 minutos, andei inutilmente de um lado para o outro em frente ao local, procurando uma maneira de entrar. Mas a única porta visível estava fechada, e não parecia uma entrada. Era uma porta de aço simples com um sinal de perigo: eletricidade. Depois de voltar a olhar a janela pela última vez, desisti. Fui para casa e não pensei nisso até passar pela janela novamente, na semana seguinte. Assim que tive um vislumbre da cor branca, a memória voltou à tona. O mesmo homem ainda estava lá, ou, mais provavelmente, estava lá novamente.
E mais uma vez, ele sentou-se ali em frente a uma refeição farta. Um brilho suado cobria seu rosto e eu podia ver os músculos de seu pescoço tensos e se contorcendo sempre que ele engolia. A única coisa que realmente mudou desde a semana anterior foi a comida. A simples mistura de batatas, sopas e legumes cozidos no vapor foi substituída por refeições mais complexas e caras. Os pratos continham costeletas de várias carnes, cada uma artisticamente encharcada com um molho diferente e rodeada com algumas ervas. Com um giro do pulso, o cliente pegou uma porção de macarrão fino e delicado com azeite e alho assado. Ele apertou o garfo contra os lábios, a mandíbula ainda tentando mastigar a garfada anterior. Depois abriu a boca e enfiou o macarrão, quase engasgando no processo. Dessa vez, o homem parecia um pouco angustiado enquanto tentava engolir, e suas mãos já estavam pegando a próxima garfada. Um pedaço de peito de frango assado mergulhado em molho marrom. Ele estremeceu um pouco enquanto forçava a comida para baixo. Levou um segundo para tomar um gole de vinho tinto e depois voltou a se empanturrar. Eu o observei por 5 minutos antes de prosseguir. O cheiro que saía pela janela era incrível, mas eu já havia desistido de encontrar uma entrada para o prédio. Quando cheguei em casa, esvaziei minha despensa e preparei uma refeição gigante na tentativa de saciar minha vontade pela comida desconhecida. A próxima vez que voltei ao restaurante, não foi por acaso. Algo em todo aquele lugar despertou meu interesse e eu estava ansioso para ver se o mesmo cliente havia retornado pela 3ª vez. Mas, para minha decepção, algo estava bloqueando a visão naquele dia. Uma espécie de tábua estava apoiada na janela por dentro. Eu ainda podia ver partes do salão através de uma pequena fresta. Via que a luz ainda estava acesa e que alguém parecia ainda estar sentado no lugar onde o homem estranho estivera nas últimas 2 semanas. Mas não havia como conseguir uma boa vista de tudo. Com minha curiosidade insatisfeita, fui para casa. No dia seguinte, fiz questão de pegar meu atalho novamente, mas para minha infelicidade, a janela estava bloqueada novamente. Nas semanas seguintes, desenvolvi o hábito de passar por lá de vez em quando. Sempre que ia e conseguia ver algo, encontrava a mesma visão. O homem magro, sentado em frente a refeições cada vez mais exuberantes, empanturrando-se de comida. É claro que, a essa altura, não dava mais para chamá-lo de magro. Ele havia ganhado pelo menos um pouco de peso. Suas bochechas não estavam mais afundadas e sua roupa, que antes estava larga, ficou um pouco mais apertada na cintura. Embora ele tivesse comido com um apetite invejável no início, sua expressão agora já estava um pouco dolorida. Cada mordida se tornou uma luta, cada movimento parecia forçado e seu nariz enrugava de desgosto toda vez que seus lábios se abriam, mas mesmo assim, ele continuou comendo. Devo admitir, entretanto, que não prestei muita atenção nele. A comida cada vez mais exótica era bizarra demais para desviar o olhar. Cada vez que eu tinha permissão para dar uma olhada na mesa, via mais e mais itens estranhos aparecendo em arranjos cada vez mais grotescos, desde cubos de gelatina que envolviam presas afiadas a pratos de macarrão tão fino e escuro que parecia cabelo. À primeira vista, se tornou difícil reconhecer metade das coisas como comestíveis. Houve uma situação em que observei o homem abrir um copo gigantesco que continha um caranguejo roxo. O observei morder cogumelos cobertos de musgo que cuspiam neves de esporos amarelos a cada toque. O vi sentado em frente a um prato de pequenos insetos pretos, se contorcendo, que tentavam fugir de sua colher, enquanto ele os enfiava em sua boca. Bolas laranjas cobertas de agulhas que tremiam levemente como se estivessem respirando. E um dos que mais me deu medo. O corpo assado
de algum animal de 8 patas. Fosse de alguma aberração da natureza ou vários animais costurados juntos para criar uma nova forma anormal. Aquilo me fez quase vomitar. Logo ignorei completamente o cliente e simplesmente passei para ver que tipo de ideias absurdas o cozinheiro daquele restaurante tinha tido dessa vez. E estranhamente, não importa o quão bizarra e repugnante a comida parecesse, ela me deixava com vontade de experimentá-la. Com o decorrer do tempo, inventar coisas na cozinha da minha casa não era mais satisfatório como antes, e minhas chances de vislumbrar o que acontecia dentro do restaurante tornaram-se mais raras. Cada vez mais, a janela ficava bloqueada e eu me via obrigado a apertar a cabeça no canto da parede, na esperança de pelo menos dar uma olhada no prato especial daquele dia. Era carne picada, moldada para lembrar cabeças humanas, com cabelos e dentes retirados de vários animais. Uma sopa vermelha que seguia os movimentos da colher como se fosse impulsionada por alguma força magnética e várias outras invenções inimagináveis. Até agora, não entendo como nunca tinha notado nada de errado naquilo, mas parte de mim preferia acreditar que eram apenas truques desenvolvidos por um gênio culinário criativo e provavelmente um pouco perturbado. Até que a estranheza ultrapassou o limite na semana passada. As coisas ficaram um pouco estranhas para serem ignoradas e deixadas de lado. Há algo muito errado com aquele lugar. Antes desse dia em questão, fazia um mês que eu não tinha uma visão clara do restaurante. Apenas pequenas comidas aqui e ali, mas nunca o suficiente para me deixar satisfeito. E naquele dia, finalmente, a janela ficou livre novamente. No momento em que me aproximei, senti que essa excitação alegre se transformou em um horror sutil. Havia apenas um único item sobre a mesa. À primeira vista, parecia a carcaça de um grande veado. Depois de olhar um pouco melhor, dava para notar as alterações feitas na criatura. Digo alterações porque me recuso a acreditar que aquilo foi algum dia daquele jeito naturalmente. Deve ter sido criado artificialmente, talvez empalhado a partir de diferentes animais. Se sim, então o criador dessa monstruosidade fez um trabalho perfeito ao combinar as várias partes em um todo. Em vez de cascos, o veado tinha 4 mãos, como as de um macaco ou de algum primata semelhante, enrugadas e calejadas, mas mesmo assim mãos. Seu rosto também não era o de um veado. O nariz era achatado e fino, a boca grande e adornada com lábios semelhantes aos humanos. A pele ao redor dessas partes era sem pelos e da cor da pele. Um grande buraco havia sido aberto na lateral. Costelas quebradas estavam para fora. Sangue enegrecido escureceu o pelo ao redor da ferida aberta. O cliente estava inclinado sobre a carcaça, a boca manchada também com a cor vermelho escuro do sangue. Algumas entranhas estavam penduradas entre ele e o cadáver do animal, e com um movimento de cabeça, o homem as chupou como se fossem espaguete. E esse homem, ele havia mudado completamente. Seu corpo anteriormente magro estava agora coberto por camadas de gordura. Seus olhos se transformaram em pequenos buracos negros, quase como se tivessem recuado para dentro de seu crânio. Suas roupas, agora mal ajustadas de uma maneira completamente diferente, haviam estourado em vários lugares, revelando sua pele pálida e sem pelos por baixo. Ele parecia menos um homem e mais um verme gigante. A forma como seu pescoço tinha inchado até o tamanho dos ombros, a forma como seus braços mal apareciam para fora da camada de gordura que o rodeava. Então, ele olhou para cima, desviou o olhar da refeição pela primeira vez e olhou diretamente para mim. Não havia nada além de uma fome profunda e sem fundo em seu olhar. Saliva se acumulou no canto de sua boca. Seu olhar vagou para cima e para baixo em meu corpo. Ele lambeu os lábios. Eu me virei e saí.
Foi preciso muita força de vontade para não correr, mas consegui continuar andando em um ritmo lento e constante. Talvez correr fosse uma resposta apropriada ao ser olhado de cima a baixo daquele jeito por um estranho, mas naquele momento eu ainda estava tentando manter a razão, tentando encontrar explicações lógicas, tentando rir de tudo isso. Talvez eu estivesse apenas confuso. Talvez esse fosse um cliente completamente diferente. Certamente, a fome cega em seus olhos não era realmente direcionada a mim, mas nada poderia tirar o desconforto e medo no fundo da minha mente. Eu não queria voltar, não queria ser forçado a olhar para aquela criatura nunca mais, mas era preciso. Eu só precisava ter certeza de que o homem ainda estava lá, só mais uma vez. Quando voltei hoje, meus piores pesadelos se tornaram realidade. O homem havia desaparecido. A mesa estava vazia. A porta de metal com o sinal de alerta estava aberta, levando para o restaurante. E um cheiro sedutor flutuava pelo ar em minha direção. Apesar de tudo que testemunhei, dei um passo em direção à abertura. Antes que eu pudesse dar outro passo, algo pesado se moveu em um beco próximo. Algum gato de rua soltou um grito assustado que foi interrompido. Um momento depois, o som de estalos e mastigações ecoou dos edifícios. Dessa vez, eu corri. Não voltarei a esse lugar nunca mais. Não voltarei mais a essa parte da cidade. Estou até fazendo planos para me mudar para longe. O cheiro que saiu pela porta aberta ainda está preso em meu nariz, e nenhum alimento que eu toco pode satisfazer meu apetite crescente. E há um detalhe sobre essa noite que continua voltando à minha mente. Bem ao lado da porta aberta, alguém deixou uma lousa. Nela dizia: "Especial de hoje, tudo o que você puder comer." Até a próxima. Obrigado.